João capítulo 13, versículo 1 ao versículo 17. Os irmãos acompanharão, eu farei toda essa leitura. Que nos diz assim a palavra do Senhor. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora, ou melhor, desculpa, vou começar novamente. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço, não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais o Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o Senhor, nem do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Que Deus nos abençoe, amados, com a porção lida da sua santa palavra. Bem, amados irmãos, domingo, na mensagem que eu trouxe pela manhã, nós vimos um texto lá em Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30, e a mensagem que compartilhei com os irmãos foi aprendendo com Jesus. E hoje, dando continuidade, escolhi esse texto aqui de João capítulo 13, para nós meditarmos e darmos continuidade assim, para nós assimilarmos com a mensagem que assim nós compartilhamos domingo. Hoje nós vamos meditar sobre aprendendo a servir com Jesus. Aprendendo a servir com Jesus. Não sei se os irmãos lembram um pouco, só para refrescar a memória dos irmãos. Domingo nós vimos lá em Mateus capítulo 11, que Jesus diz que nós, aqueles que estão cansados e sobrecarregados, oprimidos, devem tomar o seu jugo, não é? Pois assim acharemos descanso para as nossas almas. E nós sabemos, amados irmãos, que um jugo não é uma peça de madeira
onde é colocada no lombo de 2 animais, onde aquele animal mais velho, né, sempre vai ensinar o mais moço a também se submeter ao jugo e trabalhar ali no arado. E nós vimos, só para nós refrescarmos a memória e situarmos também nessa mensagem de hoje, que nós vimos que o jugo, pelo menos, vimos pelo menos o que é o jugo. Primeiro, nos fala de sujeição. Nós devemos estar sujeitos a Cristo e a todos os seus ensinamentos. Vimos também que o jugo também nos ensina sobre o companheirismo, que é Jesus que está conosco, ao nosso lado, como o nosso irmão mais velho, o animal, né? Não que Jesus seja um animal, mas o nosso irmão mais velho, nos ensinando, né? E está sempre ali ao nosso lado. E vimos também que o jugo significa o quê? Trabalho, né? Todos os animais que estão sob o jugo estão ali para puxar o arado. Então Jesus está conosco, mas nós vimos também que devemos trabalhar conforme Jesus nos ensina, e também nós também devemos ser o quê? Trabalhados por Jesus todos os dias, pois o jugo nos ensina isso, né? Devemos aprender com aquele mais experiente que está ao nosso lado, para darmos continuidade ao trabalho que nos foi confiado. Então, nós veremos hoje, neste capítulo 13 aqui de João, nós devemos aprender a servir com Jesus. E podemos ver nas Escrituras que todo cristão verdadeiro, ele é um servo. E o propósito principal de um servo, como nós vamos ver mais adiante, é ser semelhante ao seu Senhor. Aquele que diz que é de Jesus, ele deve viver e andar assim também como Jesus andou. Nós lemos aqui em João, capítulo 13, quando Jesus lavou os pés dos seus discípulos, ele nos ensina a melhor maneira de sermos parecidos com ele, é servindo como ele serviu. Devemos ser como Cristo em seu serviço. No versículo 15 do capítulo 13, Jesus diz: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais também. Ou seja, quando Jesus, amados irmãos, lava ali os pés dos seus discípulos, ele nos ensina a melhor maneira de sermos cada vez mais parecidos com Jesus. Ou seja, servindo como ele serviu. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Jesus, amados irmãos, sempre foi, sempre será, para nós cristãos, o nosso referencial de servo e o nosso referencial de serviço. A nossa referência para nos tornarmos servos verdadeiros e parecidos com Jesus, a nossa maneira melhor de executarmos o serviço que Jesus entregou em nossas mãos, nós temos que estar buscando sempre este referencial na pessoa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Jesus, amados, Ele ama, Ele conhece todos os seus servos e servas. Quando nós lemos aqui no versículo 1, João inicia dizendo aqui no capítulo 13, no versículo 1, que Jesus estava jantando com os seus discípulos em Jerusalém, antes da festa da Páscoa. Diz o versículo 1: ora,
antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua obra de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Uma prova, uma demonstração que Jesus ama e conhece cada um dos seus servos. E este versículo aqui primeiro, amados irmãos, ele nos ensina várias coisas preciosas que muitas vezes nós não percebemos. Primeiro, Jesus já sabia que era chegada a sua hora. Jesus sabia a sua hora estava chegando. Diz o versículo, era chegada a sua hora. De quê? De morrer, de ressuscitar, de subir para o céu. A hora de passar deste mundo para o Pai. Se você ler a continuidade aí, do versículo 2 e o versículo 3, nós vamos ver isso. Mas também ele sabia que Judas iria traí-lo. O diabo já tinha decidido, ou posto no coração de Judas, a decisão de trair a Jesus. E Jesus sabia muito bem disto, né? Diz o versículo 2: durante a ceia, tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Versículo 11: pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. E no versículo 27 deste mesmo capítulo 13, Jesus vai indicar quem é o traidor. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretende fazer, faze-o depressa. Jesus já sabia que Judas iria traí-lo. Mas também Jesus já sabia também da sua exaltação. Veja o que é que diz o versículo 3. Sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Jesus sabia que ele iria morrer, ele iria ressuscitar, ele iria subir aos céus. Ele já sabia que Judas iria traí-lo, mas ele sabia também, depois da sua ressurreição, depois de voltar, que ele seria exaltado pelo Pai. Ou seja, tanto isto que lá em Mateus capítulo 28, versículo 18, diz que toda autoridade foi-me dada, nos céus e na terra, diz Jesus, escrevendo lá Mateus. Ou seja, ele viera de Deus e voltava para Deus. Mas outra coisa interessante que Jesus sabia, que após da sua partida, ele sabia da disputa que haveria entre os seus discípulos. E João aqui não narra, mas voltem um pouco aí, lá no Evangelho de Lucas, antes do Evangelho de João, capítulo 22. Não desmarque João capítulo 13. Abram lá em Lucas capítulo 22. Jesus sabia que depois da sua partida, o que iria acontecer com os seus discípulos. Se você observar Lucas capítulo 22, do 19 ao 23, Jesus celebra a ceia, institui a ceia, né? E quando começa aí no versículo 24, veja o que aconteceu depois. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhe disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós
não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como quem o que serve. Jesus já sabia, ele já estava se despedindo dos seus discípulos, e houve uma grande discussão ali, e Jesus vai nos ensinar aqui, que quem quiser ser maior, ele deve servir mais. Ou seja, Jesus já sabia da disputa entre os seus discípulos. Por isso que Jesus serviu, segundo João aqui, aos seus servos naquele momento. O que Jesus sabia e sentia, determinou naquele momento o que ele fez. E o que é que Jesus vai fazer para mostrar aos seus apóstolos, aos seus discípulos que ali estavam, que se quisermos ser parecido cada vez mais com Jesus, nós devemos estar aprendendo a servir como ele serviu. Versículo 4 e o versículo 5, aí de João capítulo 13. Diz o texto: levantou-se da ceia, olha, Jesus se levanta da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Então, amados, é sobre esta atitude aqui de Jesus que nós vamos, nesta manhã, compartilhar neste capítulo 13 aqui de João, como nós precisamos aprender a servir como Jesus serviu. E meu propósito nesta manhã é, primeiramente, com base nesse capítulo aqui que nós lemos, saber o que é servir. E segundo, quais são as características mostradas por Jesus neste texto, daqueles que servem verdadeiramente a Jesus Cristo. Então, primeiramente, veremos o que é servir. Podemos ver nesse texto, amados irmãos, primeiramente, servir é ter ação. Servir é ter ação. Observe aí o texto: a toalha, a bacia e a jarra com água estavam ali disponíveis a todos. O lavar os pés era necessário, mas ninguém tomou a iniciativa a não ser Jesus Cristo. Aí eu pergunto, amados irmãos, estamos servindo mesmo como Jesus Cristo? Nós, como cristãos, temos a ação para servirmos mesmo a Jesus, as necessidades dos nossos irmãos, seja quem for que Deus coloque à nossa frente? Amados irmãos, isso também pode acontecer na igreja de Jesus Cristo. Muitas vezes, nós olhamos para o trabalho que precisa ser feito, mas nós muitas vezes não o fazemos. Há muitos que estão na igreja que indicam os serviços que precisam ser feitos. Outros descrevem como executar os serviços eficazmente, mas são incapazes de pôr a mão, podemos dizer assim, na massa. E o que é que muitas vezes acontece?
Ficamos muitas vezes discutindo sobre o material que foi feito, pegando aqui o texto, a bacia. Muitas vezes questionamos a qualidade da água e ficamos muitas vezes discutindo a marca da toalha. Mas não agimos como muitas vezes devemos agir. Gastamos tempos discutindo sobre o trabalho que precisa ser feito. Muitas vezes dos recursos que precisamos, mas nós não trabalhamos como devemos trabalhar. Às vezes, ficamos discutindo métodos, estratégias e tantas outras coisas, mas não temos a ação como Jesus teve a ação ali e nos mostra que servir é ter ação. Não ficar discutindo sobre aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. A bacia, a água, a toalha já estava ali. Faltava alguém ter o quê? A iniciativa, a atitude, a ação para realizar o trabalho. Então, amados irmãos, aprendamos em primeiro lugar que servir em primeiro lugar é ter ação. Serviço sem ação nunca vai ser completado aquele serviço. Então, mas também em segundo lugar, servir exige de mim e de você, sabe o quê? Humildade. Ação e servir como Jesus serviu, e nós devemos aprender dele, exige de mim e de você, sabe o quê? Humildade. No contexto da época, amados irmãos, lavar os pés dos visitantes era uma tarefa, sabe para quem? Para os escravos, ou para as pessoas consideradas sem importância social dentro daquele contexto. Mas Jesus aqui, ele revela toda a sua humildade a lavar os pés dos seus discípulos. Ele se torna ali, mesmo sendo o Senhor, amados irmãos, ele se torna um humilde escravo, um humilde servo. Jesus nos mostra, amados irmãos, como nós devemos aprender com Ele a servir. Ele requer de nós, sabe o quê? Humildade. Jesus exige humildade dos seus servos e das suas servas. Muitas vezes, sabe o que é que acontece? Ficamos disputando cargos e posições dentro da igreja. Mas Jesus não nos ensina desta forma. Para servir como Jesus serviu, não precisa de cargos ou posições, apenas ser o quê? Nova criatura em Cristo Jesus. Abram comigo aí um texto, eu gosto muito do Evangelho de Marcos, não desmarquem aí João. Marcos, capítulo 10. Que Marcos, ele é bem direto, ele é bem objetivo. Marcos capítulo 10. Olha o que é que Marcos vai nos mostrar aqui. 43, Marcos capítulo 10, versículo 43 ao 45. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será este o que vos
sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de quem? Olha só a inversão. Quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Sirvam a todos, não apenas a alguns. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Então, meus amados, Jesus exige dos seus servos humildade. Jesus, Ele é o Senhor que se fez servo. Ele é o nosso referencial de humildade. Não busque humildade no homem. Mesmo sendo criaturas indignas do reino de Deus. Mas o nosso referencial de humildade deve ser Jesus Cristo. Ele deve ser sempre o nosso referencial. Porque se você for olhar para o ser humano, ver humildade em algum ser humano, você pode até por um tempo achar que ele é humilde, mas lá na frente você vai se decepcionar, porque pode haver um momento nessa pessoa que ele vai se exaltar e a humildade vai lá por água abaixo. Mas Jesus, sim, a Bíblia diz que ele é o referencial de humildade que devemos imitá-lo. Por isso que o apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Paulo era um imitador de Cristo. Nós devemos imitar a pessoa certa, tanto para servir, como para termos a postura e servirmos com humildade. Por isso que Paulo escreve, é um texto bastante conhecido. Abram lá, Colossenses capítulo 2. De quem Paulo aprendeu? Filipenses 2. Versículo 5. Ao versículo 8. Olha de quem Paulo aprendeu. E ele exorta aos crentes de Filipos a imitarem também a Jesus Cristo. Filipenses 2, a partir do versículo 5. Se os irmãos lerem aí o capítulo 2 no início, Paulo vai mostrar que nós devemos fazer tudo sem partidarismo. Não devemos fazer nada com partidarismo, mas devemos servir como Cristo serviu. E no versículo 5, ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Olha o versículo 8. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Por que Paulo vem dizer isto? Se você ler no capítulo 2, o versículo 3, olha o que Paulo vai dizer: nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Olha, amados irmãos, como Jesus sabia. Nós vimos lá que depois da ceia, Jesus sabia que haveria aquela discussão, quem seria o maior entre eles. E Jesus nos ensinou. Paulo aprendeu também de Jesus. E ele escrevendo à igreja de Filipos, ele disse: não façam nada por partidarismo ou por vanglória vossa, mas façam por humildade, como Jesus Cristo fez, considerando cada um outros superiores a si mesmo.
Eu achei interessante, eu lendo algumas literaturas, e achei um provérbio malaio que diz o seguinte, preste atenção: quanto mais repleto de grãos é o cacho de arroz, mais ele se curva. Quanto mais repleto de grãos é o cacho de arroz, mais ele se curva. Quanto mais cheios de fruto é o pé de arroz, mais ele se curva, ele fica encurvado. E assim é todo servo do Senhor Jesus Cristo. Quanto mais é visto o fruto do Espírito na vida dele ou na vida dela, este sim continua-se encurvado com sua humildade santa perante o Senhor Jesus Cristo. Os irmãos já prestaram atenção? Qualquer pé de fruta, quando ele está numa carga bem grande, como é que eles ficam? Ficam como? Tem deles que até as galhas arrastam no chão, dependendo do tamanho, né? Pé de caju, mangueira, né? Eles ficam encurvados. Assim deve ser também ser visto na nossa vida. Servir com humildade. Isso nós devemos buscar e aprendermos cada vez mais com Jesus Cristo. Então, Jesus nos ensina aqui que servir é ter ação, servir é ter humildade. Mas também, em terceiro lugar, servir também é uma prova de amor que temos ao senhorio de Jesus Cristo. E eu vou dizer uma coisa aqui interessante. Você pode até servir sem amar, mas jamais você poderá amar sem servir. Parece um trocadilho, né? Preste atenção. Você pode até servir sem amar. E o que é isso? Por um desencargo de consciência. Mas se você ama, é impossível você não servir. E a Bíblia, ela nos mostra, aqui nesse texto, que ao lavar os pés aos discípulos, Jesus está demonstrando ali, não por um desencargo de consciência, mas demonstrando que ele amou os seus discípulos até o fim e continuará amando para todo sempre. Ele nos deu esse exemplo como prova do seu amor. Portanto, amados, servir é uma prova de amor. Só serve verdadeiramente a Jesus quem o ama verdadeiramente. Não precisa você estar fazendo propaganda. Você continua servindo, mas o fruto do Espírito Santo vai ser visto na sua vida. Quem nasce de novo, ele serve a Jesus, não por desencargo de consciência, mas ele serve a Jesus por amor. Não é posição, não é cargo que vai fazer com que ele sirva como Jesus serviu. Ele vai querer expor todo o seu amor que ele sente por Jesus Cristo. Há vários exemplos, amados irmãos, daqueles que foram chamados, salvos por Jesus Cristo. Quando nós olhamos para aquele endemoniado gadareno, é maravilhoso quando nós lemos aquela passagem. Um homem que ninguém o quê? Dava nada por ele. Jesus atravessa o mar e vai salvar apenas esse homem. As cadeias não podiam prendê-los. Vivia nu, maltrapilho.
Mas depois que Jesus o salva, vivia dentro dos cemitérios, dentro dos sepulcros. Quando Jesus o salva, a primeira coisa, Jesus vai, que os próprios gadarenos expulsaram Jesus de lá. Longe de nós este homem, que acabou a nossa economia, que a manada de porcos caíram um precipício abaixo. Não queremos este homem aqui. Mas o gadareno, o ex-gadareno, vestido, como diz o texto lá, depois de recuperado, de restaurado por Jesus, ele diz: Senhor, eu quero ir contigo. Jesus disse: não, você não vai comigo, você fica aí, vá para os seus e diga quem fez esta grande obra em você. Parecia uma intenção boa, não parecia? Dele seguir viagem com Jesus ou não? Jesus disse: não, você não vai comigo não, fique aí na cidade, já que eles não me querem, agora vá para os da sua casa e conte quem fez esta grande obra. E ali podemos ver um grande missionário de Jesus Cristo, onde ninguém talvez investisse nada num homem daquela estirpe. Você agora é um missionário meu. Comece pela sua casa e fale quem foi que fez toda essa grande obra na sua vida. Isso é servir a Jesus. E aquele homem, obedientemente a Jesus, volta para a sua casa. Serviço no reino de Deus. Podemos ver também aquela mulher que ungiu os pés de Jesus. Que forma estranha, né? De servir a Jesus. Derramando um vaso de alabastro, perfume muito caro na época, enxugando os pés de Jesus. Quiseram impedir aquela mulher, mas Jesus disse: deixe que ela me sirva, porque vai ficar registrado em todo o tempo, e ela vai ser lembrada por todas as épocas. Zaqueu, um ladrão, um impostor, um defraudador, depois que é transformado por Jesus, ele diz: Senhor, eu resolvo restituir tudo quanto eu defraudei. Amados irmãos, só ama Jesus, só serve a Jesus com amor mesmo quem é nascido de novo, quem é transformado por Jesus. Porém, nós nunca devemos tentar impedir quem quer que seja que sirva a Jesus. Todo aquele que é nascido de Deus, ele foi chamado, ele ou ela foi chamado para servir a Jesus. Jamais devemos tentar impedir alguém a servir a Jesus. Servir é ação, é termos humildade, como Jesus teve, é termos amor para com todos os nossos irmãos, porque Jesus amou, provando aos seus discípulos que verdadeiramente Ele amava, e Ele estava fazendo aquilo ali para que eles aprendessem com o seu mestre. Ele se fez servo para nos ensinar grandes lições. Mas também, em quarto e último lugar, servir requer santidade. Mas pastor, o texto está falando sobre santidade? Versículo 6 e versículo 8. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro. Pedro era muito falastrão, não era? Disse: nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar os pés, se eu não te lavar, não tens parte comigo, Pedro.
Pedro reage. Ele questiona a ação humilde e amorosa de Jesus Cristo. A palavra aqui, lavar, indica um banho completo e simboliza a nossa regeneração. Olha, Pedro, se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. Ou seja, como é que se aplica em nossas vidas? Quando alguém crer em Jesus como Senhor e Salvador, quando ele é nascido do alto, ele é lavado, ele é purificado de todos os seus pecados. E era isso que Jesus estava dizendo para Pedro. Pedro, se eu não te lavar os pés, tu não tem partes comigo, Pedro. E o que é que a Bíblia fala? Abram comigo aí, amados irmãos. 1 Coríntios, capítulo 6. Versículo 9 ao versículo 11. 1 Coríntios 6, versículo 9 ao 11. Veja o que é que Paulo vai dizer aos crentes de Coríntios. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Preste atenção agora no versículo 11. Olha o que é que Paulo vai dizer. Tais fostes de quem? Alguns de vós. Na igreja de Corinto, havia pessoas ali salvas que tinham sido algumas dessas coisas aqui que Paulo falou. Tais fostes alguns de vós. Mas vós, olha o que é que ele vai dizer, vos lavastes, mas fostes santificados, fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Creio que muitos que estão aqui, já foi alguma coisa dessas que estão aqui. E a palavra de Deus diz, tais fostes, vocês foram, talvez algumas dessas coisas aqui, olha, mas vocês não são mais. Sabe por quê? Vocês foram lavados, vocês foram santificados, separados agora para o serviço de Deus. Vocês foram justificados pelo que Cristo fez por vocês, e em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. E Tito também, capítulo 3, mais aí adiante. Como se deu esse lavar regenerador em nossas vidas? Tito vai mostrar. Tito, capítulo 3. Vai nos mostrar quem éramos nós, antes de sermos lavados, santificados e separados para a obra de Deus. Tito capítulo 3, versículo 3 ao versículo 7. Pois nós também, até Paulo se coloca, Paulo está se colocando, nós, ele está se incluindo. Nós também outrora éramos o quê? Nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-os uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente
por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. E eu acho maravilhoso é que Paulo, no versículo 8, ele diz: fiel é esta palavra. E quero que no tocante a estas coisas faças afirmação confiadamente para os que têm crido em Deus, sejam solícitos em quê? Na prática de quê? De boas obras. Então, amados, servir é isto. Servir também requer santidade. Nós fomos separados para servirmos a Deus. Sabemos que santidade é separação, né? Para alguém servir a Deus, ele precisa ser santificado primeiro, ele precisa ser purificado. Quem é santificado e quem é purificado eu não sei, mas Deus o sabe. E Paulo vai dizer que quem quiser ser usado por Deus para a prática das boas obras, veja o que é que ele diz. Abram comigo aí 2 Timóteo. 2 Timóteo aí, antes de Tito. Você quer praticar boas obras para Deus? Você quer servir como Jesus serviu? Ter ação, ter humildade, demonstrar verdadeiramente que você ama a Deus? Olha o que é que Paulo vai recomendar a Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 21. Assim, pois, olha só, ó a condicional: se alguém a si mesmo se purifica destes erros, será utensílio para quê? Para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Que coisas é essa aqui que ele vai estar falando a Timóteo aqui? Assim, pois, se alguém a si mesmo se purifica destes erros, né? Paulo vai mostrar a Timóteo que havia muitas pessoas ensinando falsas doutrinas, falsos ensinos, né? Como Himeneu, Fileto. Ele vai dar exemplo aí, se você ler a partir do versículo 14. Mas Paulo diz: olha, não deixem ser levados pelos falsos ensinos. Ele já recomenda a Timóteo aqui, ó: tu permanece naquilo que aprendeste, que foste inteirado e de quem aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras que pode tornar-te sábio para a salvação na fé em Cristo Jesus. Paulo está dizendo a Timóteo: não se engane com os falsos ensinos. Quem quiser ser um vaso de honra para praticar toda boa obra, este o quê? Se purifique de todos esses erros e pratique tão somente o que está escrito na palavra de Deus. Então, amados, para o serviço cristão, Jesus nos ensina: nós somos servos, fomos chamados para servir. E finalizando, amados irmãos, podemos ver que o lavar dos pés dos discípulos, Jesus ensina para Pedro 3 lições, e para cada um de nós também. Primeiro, os planos e ações de Deus muitas vezes não são compreendidos de imediato. Tem muitas pessoas que desistem do seu serviço cristão porque querem o quê? Ser visto de imediato. Jesus Cristo disse a Pedro no versículo 7: o que eu faço, não sabes agora. Sirva como eu servi, e você vai compreender depois. O agir de Deus na minha e na sua vida pode parecer sem sentido, mas isto não é sem sentido. Faça o que Deus está lhe ensinando, sirva como Deus está lhe ensinando. Talvez você não vá compreender no momento, mas você vai compreender depois. Também,
Ninguém poderá herdar a salvação ou participar das bênçãos de Jesus se não for lavado no sangue do Cordeiro. É o que ele diz a Pedro. Nunca me lavarás os pés, Pedro diz. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, Pedro, você não tem parte comigo. Só quem não serve a Jesus é quem não tem parte com Ele. E terceiro, somente Jesus, aqui é o mais importante, viu, meus irmãos? Somente Jesus sabe distinguir os salvos dos perdidos, o santo do pecador, o justo dos injustos. Está aí no versículo 9 ao 11. Então Pedro lhe pediu, não somente os pés, mas lava minhas mãos, Senhor, e a minha cabeça também. Mas Jesus disse, quem já se banhou, não se necessita lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Olha o que Jesus vai dizer. Ora, vós estáis limpos, mas nem todos. Por que Jesus disse isso? Versículo 11 vai dizer, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Só quem sabe distinguir os salvos dos perdidos, o santo do pecador, daqueles que vivem na prática do pecado, o justo do injusto, é Jesus Cristo. Você que recebeu a função para servir, continue servindo. Faça o que Jesus está lhe ensinando. Faça conforme Jesus está lhe mandando. Seja você mesmo. E busque orientação na palavra de Deus. Então servir é ter ação, é termos postura de humildade, é demonstrarmos o nosso amor a Jesus e também vivermos uma vida santificada para Jesus, preparado para toda boa obra. Mas também, em último lugar, eu vou falar aqui rapidamente, Jesus ensinou as características dos seus servos verdadeiros. Após ter lavado os pés, Jesus aí no versículo 12, veja o que é que Jesus diz. Depois de ter lavado os pés, tomou as vestes e voltando à mesa, perguntou-lhes, compreendeis o que eu vos fiz? Jesus, depois de fazer tudo, ele chega e pergunta, vocês compreenderam o que eu vos fiz? Jesus vai mostrar aqui, vai nos dar uma aula, que provavelmente aqueles discípulos não aprenderam naquele momento, sobre quem quer servir como Jesus serviu. E Jesus vai mostrar algumas características daqueles que servem verdadeiramente a Jesus Cristo. São apenas 4, mas rapidamente, eu não vou demorar muito. Em primeiro lugar, servo verdadeiro é aquele que identifica a necessidade e toma iniciativa para supri-las. Jesus disse no versículo 12, compreendeis o que eu vos fiz? Por que Jesus disse isso? Jesus fez o que precisava ser feito para ensinar uma lição aos seus discípulos, que servo é aquele que identifica as necessidades. Jesus identificou os pés dos apóstolos estavam sujos e busca a solução. Ele buscou a solução. Ele pegou a água, pegou a toalha, a bacia e lavou os pés dos seus discípulos. Viu o problema e teve uma iniciativa. Então serve a este. Não espera que ninguém manda ou lhe mande para servir na obra de Deus.
Ele vai mandar a mim e a você, a qualquer instante, a estarmos servindo a Ele. Tem um problema aqui? Deus está me mostrando? Você sabe a solução? Deus já lhe mostrou? Então vá lá e faça. Mas também, a segunda característica que Jesus nos mostra aqui: servo é aquele que ensina pelo exemplo. Versículo 13 e o versículo 15. Veja o que é que Jesus diz: vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Ou seja, Jesus nos mostra que servo é aquele que ensina pelo exemplo. Precisamos imitar Jesus em tudo, principalmente no exercício do serviço. Terceiro, a outra característica está no versículo 16. Servo é aquele que se sente menor do que Jesus. Versículo 16. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se você serve à semelhança de Jesus, você jamais será grande aos olhos humanos. Porque Jesus veio para servir e os seus não o receberam. Se você espera servir a Jesus e ser visto, ou receber elogios de homens, Jesus Cristo disse que a sua recompensa você já recebeu. Não seja como os escribas e fariseus, que gostam das saudações na praça, porque eles mesmos já receberam a sua própria recompensa. Mas para servirmos a Jesus, nós nunca devemos buscar o quê? Ser grande aos olhos humanos. E cá para nós, amados, quantos de nós cristãos, muitas vezes, queremos ser melhor ou maior do que uns aos outros? Olha o que é a natureza pecaminosa do ser humano. Jesus, sendo Deus, Ele veio, deu exemplo. E nós muitas vezes recebemos graciosamente sua salvação, somos regenerados. Ele nos ensina, e muitas vezes queremos ser maior do que os outros, melhores do que os outros. Se Jesus não buscou isso dos homens, Ele buscou a aprovação de quem? Do Pai. Não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Servo é aquele que se sente menor, cada vez mais, menor do que Jesus. O que foi que João Batista disse? Disse: tu és o Cristo. Disse: não, o que vem depois de mim, eu não sou digno nem de desatar-lhes as sandálias dos pés, porque o que vem depois de mim é muito maior do que eu. Ele é Deus. Importa que Ele cresça e cada vez mais eu diminua. Quem serve a Jesus, amados irmãos, verdadeiramente, ele cada vez mais se sente cada vez mais deste tamanho, pequenininho. Não há lugar para grandeza no coração dele, porque se ele tiver grandeza, exaltação, algo está errado, a motivação não está sendo correta. Quem serve a Jesus verdadeiramente se vê menor do que todos os santos. O apóstolo Paulo disse isso. Não sou digno de nem ser chamado de apóstolo, porque persegui a igreja de Cristo todos os tempos. E quarta e última característica: servo é aquele que tem uma vida abençoada e feliz.
Veja o versículo 17. Aqui é onde está a chave todinha do nosso ensinamento. Ora, se sabeis estas coisas, que coisas? Esta grande lição, como servir, como Jesus serviu. Bem-aventurados sois, se o quê? Se as praticardes. Você quer ser mais que feliz? Quer viver uma vida maiúscula de felicidade? Pratique, sirva como Jesus serviu. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Amados irmãos, quem serve a Jesus com amor, com humildade, ele é uma pessoa feliz. Ele é uma pessoa abençoada. Servos infelizes são aqueles que não servem, mas apenas querem ser servidos. Você vê tantas pessoas na igreja insatisfeitas. Sabe por que estão insatisfeitas? Porque não estão se sentindo abençoadas. Não querem servir, querem apenas ser servidas. Mas Jesus é palavra de Jesus. Ora, se sabeis estas coisas, mais que felizes sois, se as praticardes, pratiquem. E vocês verão uma felicidade diferente. Porque vocês se sentirão, sabe o quê? Primeiramente, que vocês foram abençoados com a graça da salvação. Tem motivo maior, amados irmãos, para que eu sirva a Jesus com alegria, com humildade, com santidade do que esta. Um miserável pecador destituído da glória de Deus, agora abençoado, chamado para o serviço e servir como Jesus. Ele diz: façam isso e vocês serão bem-aventurados, vocês serão mais que felizes, se vocês praticar. Então, meus amados irmãos, nós fomos chamados para sermos servos. Surge uma pergunta para mim e para você: nós temos sido servos mesmo? Temos servido ao Senhor com alegria mesmo? Nós servimos aos irmãos, a quem quer que seja, com satisfação, com alegria abundante em nossos corações? Certa vez perguntaram a um compositor alemão, o nome dele é Franz Joseph Haydn, e perguntaram a ele: qual é a razão de suas composições sacras serem tão alegres? Perguntaram a esse compositor alemão: qual é a razão porque suas composições sacras serem tão alegres? E ele respondeu o seguinte: não posso fazê-las de outro modo. Quando penso que Deus, em sua graça manifestada em Jesus Cristo, meu coração fica tão cheio de alegria que as notas parecem saltar e dançar da pena que eu estou escrevendo. Já que Deus me tem dado um coração alegre, deve ser-me permitido também compor com alegria. E, amados irmãos, tudo que devemos fazer para Jesus, temos que fazer com alegria. E uma coisa eu vou dizer aqui para os irmãos: até o nosso louvor deve ser com alegria. O nosso louvor deve ser vibrante, não é pulando não, é soltarmos a nossa voz com fervor, com alegria. Às vezes estamos cantando ao Senhor, amados, parece até que estamos no funeral. Estou alegre com Jesus,
pois ao meu lado Ele está. Não. Estou alegre com Jesus, pois ao meu lado. Temos que cantar com vibração, com alegria. Que alegria é esta? A Bíblia diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Venha com alegria para a casa do Senhor. Venha com alegria para louvar. Venha com alegria para orar. Venha com alegria para receber a palavra de Deus. Venha com alegria para rever os irmãos. Venha com alegria para cultuar principalmente a Deus, porque Deus está neste lugar. Temos que ter alegria em tudo que fizermos para o Senhor Jesus Cristo. Então, amados, que Deus nos ajude, que Deus continue nos ensinando cada vez mais a servirmos a Ele, a sua obra, aquilo que Ele colocou em nossas mãos, aprendendo diariamente com Ele a servir como Jesus serviu quando esteve aqui neste mundo, porque Ele nos deixou o exemplo para que nós também façamos o mesmo. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.